Levanta a mão quem já jogou. Quem sabe bem as regras, quem manja muito, levanta a mão, por favor. Mais ou menos. Perde mais do que ganha. Oi? Quem já ganhou mais do que... Oh, show de bola, mano. Show de bola. Ganha mais ou perde mais? Mais ou menos, mais ou menos. Hoje eu vou ensinar vocês a ganhar mais do que perder. Pode ser? Beleza? E quem não jogou, é o momento que vocês vão aprender a jogar também, tá bom? Vamos lá? Bom, para começar, eu preciso aprender a usar isso aqui. Beleza. Me apresentando, meu nome é Yuri, eu trabalho na Capra junto com meus colegas, tá a Ellen, tá o Júlio, tem mais um pessoal aí, um bando de pesquisador louco. A gente fala sobre dados, fala sobre tecnologia, fala sobre tudo que envolve todo esse mundo de dados, tomada de decisão. Eu, particularmente, sou engenheiro, me apaixonei pela área de dados, resolvi entrar aqui, a Capra me abraçou, e a gente veio aqui para trazer vários conteúdos para vocês, entre eles, esse que eu desenvolvi com muito carinho sobre poker, sobre tomada de decisão, sobre tudo que envolve esse mundo novo aí. E a primeira pergunta que eu faço para vocês, e eu deixo bem no ar, quem quiser responder, fique à vontade. Eu queria saber de vocês se vocês acreditam que o poker é um jogo de azar. Quem aqui acha que o poker é um jogo de azar? Ninguém? Estão aqui em consenso que ninguém acha que o poker é um jogo de azar? Então, beleza. Realmente, muita gente acredita que o poker é um jogo de azar, justamente por ser jogado ali nos cassinos nos cassinos europeus, nos cassinos norte-americanos, mas na verdade ele não é um jogo de azar, tá? O poker é um jogo de coleta de dados, o poker é um jogo de interpretação de informação. Na verdade, quando a gente está jogando poker, a gente está coletando dados a todos os momentos, seja a carta que está na nossa mão, a carta que está na mesa, as expressões faciais de todas as pessoas que estão jogando com a gente, até mesmo a movimentação das cartas, tudo é coleta de dados, é interpretação de informação. A gente em nenhum momento está jogando poker ao azar ou à sorte. Na verdade, existe esse paradigma de que esse jogo é baseado no azar ou na sorte, porque realmente, em poucas jogadas, a sorte é muito influente no jogo. Mas a partir do momento que a gente joga várias vezes, a gente vê que a sorte cai para todos os participantes da mesa, então fica tudo equilibrado e realmente o que decide o jogo, ou o que decide no longo prazo o jogo, quem vai ganhar mais do que quem vai perder mais, é realmente o processo de coleta de dados, interpretação de informação e, por fim, a tomada de decisão mais assertiva. Como eu falei, o poker é um jogo de tomada de decisão. Eu queria já destacar para vocês, às vezes decepcionar vocês, mas isso aqui não é exatamente uma talk sobre poker. É uma talk sobre dados, é uma talk sobre tomada de decisões. Um jogador de poker, normalmente, em 2 minutos, que é mais ou menos o tempo que demora uma partida, uma rodada de poker, abre para mim. Ele toma, em média, 20 decisões. Essas 20 decisões que ele toma garantem um feedback imediato. Alguém imagina o que é esse feedback imediato? O feedback imediato dele ele ganha ou perde dinheiro. Depois de 20 decisões, em média, ele vai ter a resposta se ele tomou uma boa decisão ou não. Ele vai saber se ele ganhou ou não aquele dinheiro. Muitas das vezes, são quantias, quem joga alto valor são quantias milionárias, ou mesmo quem joga assim por lazer, com quantias menores, acaba sentindo no bolso aquela perda, aquela má decisão. Todo mundo fala que para você aprender a jogar poker, você tem que jogar apostando. Porque se você não joga apostando, você simplesmente aceita todas as partidas, aceita todas as rodadas, e aí você não aprende a jogar realmente. Esse eu julgo que é uma das maiores verdades nesse jogo ou em qualquer coisa da vida. Se você não tem nada a perder, você aceita qualquer coisa e toma qualquer decisão. A partir do momento que a gente coloca ou dinheiro no bolso, ou qualquer outra coisa que seja valiosa para a gente em jogo, a gente começa a se preocupar com as decisões que a gente toma, a gente começa a pensar melhor em todas as nossas atitudes. Nas regras do jogo, as coisas é muito simples, a equação é simples. A partir do momento que eu começo a tomar decisões melhores, eu começo a ter mais vitórias, eu começo a ter mais dinheiro. Logo, como é que eu posso tomar decisões melhores no meu dia a dia, seja no poker, seja na vida? A resposta é simples, tomando decisões baseadas em dados. E agora aqui eu quero trazer um exemplo para vocês. Eu sei que esses dois aqui da frente, eles ainda não jogaram poker nunca na vida. Nunca? Ou alguma vez? Nunca? Então, beleza, vocês vão jogar comigo agora. Pode ser? Vamos embora?
Quem aqui já é mais experiente no jogo também vai dar uma brincada, vai dar uma olhada e a gente vai ver o que cada um acha. Eu quero supor para você uma jogada, tá? Não, você não precisa saber nada, você não precisa interpretar nada. Mas, basicamente, no poker, eu vou ter 2 cartas na minha mão e de 3 a 5 cartas compartilhadas na mesa, tá bom? Vamos supor que você recebe na sua mão essas 2 cartas de baixo e eu tenho na mesa essas 3 cartas de cima. Você acha que isso aqui é uma boa mão ou não? Você aceitaria jogar? Você apostaria dinheiro nisso? Sim ou não? Sim? Muito bom, então. Vamos dizer que você apostou, você realmente ganhou, você teve um bom resultado. Você ganhou essa partida de pôquer, olha só que legal. Mas será que por você ter ganhado, essa sua decisão foi uma boa decisão? Você tomou uma decisão baseada no feeling, você tomou uma decisão pelo seu achismo, você viu umas cartas em cima da mesa e achou que seria bacana jogar, não é? E efetivamente, essa mão de pôquer, estatisticamente, toda essa simulação que eu fiz, tem 12% de chance de ganhar. Ou seja, 88% de chance de perder. Você ainda acha que foi uma boa decisão? Exatamente. Por mais que você tenha bons resultados, isso não garante que a sua decisão foi boa. E muitas das vezes a gente pode tomar alguma decisão baseada no nosso feeling, nas nossas ideias, a coisa dá certo, e a partir daí a gente pode começar a acreditar que é por esse motivo que a gente está conseguindo conquistar as coisas. Mas às vezes é só por pura sorte, uma tomada de decisão que foi correta naquele momento, que deu certo naquele momento. Mas isso não quer dizer que é uma boa decisão. Voltando agora, vou pedir para o seu colega participar do jogo agora, hein? Eu tenho de novo 2 cartas na mão e 3 na mesa. Só que dessa vez eu não vou perguntar para você se você aceitaria o jogo ou não. Eu vou chegar para você e falar, estatisticamente, essa mão, essa situação de jogo, tem 60% de vitória de ganhar, chance de ganhar. Você toparia jogar, você apostaria dinheiro agora? Apostaria. Apostaria? Apostaria. Muito bom. E se eu te falar que você perdeu esse jogo? Você acha que essa foi uma decisão boa? Foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão? Sim. Por mais que você tenha perdido? As chances estavam mais favoráveis. Perfeito. Isso que você falou é muito bom. Seja no poker, seja na vida, a gente nunca vai ter 100% de certeza de algo que vai dar certo ou vai dar errado. Normalmente a gente tem uma porcentagem e a gente vai realmente decidir a partir dessa porcentagem. Ou seja, boas decisões, elas não vão garantir bons resultados. E talvez você venha me perguntar, putz, então por que eu vou tomar decisões baseadas nos dados se elas não me garantem bons resultados, né? Por que tomar decisões baseadas em dados se eu não tenho certeza se aquilo vai dar um bom resultado? Basicamente, pelo longo prazo. Por mais que eu perca 1, 2, 3 rodadas tomando decisões baseadas em dados, é muito provável, estatisticamente, que eu vou ganhar mais do que perder, que no longo prazo, ou seja, em várias rodadas, ou em vários anos, vários meses treinando, eu vou realmente conseguir ganhar mais do que perder. E essa é a magia da estatística. Quando eu falei para você que tinha 60% de chance de ganhar, automaticamente você tem 40% de perder. Ou seja, a cada 10 jogadas, 6 você ganha, 4 você perde. É super natural perder, mesmo você tomando a decisão certa. Só que é nesse momento que a gente tem que avaliar, principalmente quando perde, se a nossa estratégia está certa. Muitas das vezes ela pode estar certa, só deu estatisticamente se você deu azar. E agora eu trago a analogia que eu sempre quis trazer desde o começo, que o poker ele se assemelha muito à vida e aos negócios. Eu quero que vocês imaginem um pouco sobre tudo que eu falei aqui, essa questão de tomar de decisão, por mais que a nossa tomada de decisão seja boa, seja interessante, seja pensada antes, seja qualificada nos dados, muitas das vezes a gente pode dar azar, a gente pode não ter o resultado que a gente gostaria, justamente porque a sorte ela vai ser muito influente em alguns momentos. É muito importante a gente saber que os dados eles estão aqui para nos auxiliar, mas eles não são garantia de nada no nosso dia a dia. E isso é muito comum, seja no poker, seja no jogo, seja na vida, seja nos negócios. Quantas decisões você já tomou na sua vida pensando, baseando nos dados, pesquisando, tentando encontrar a melhor solução. E por mais que você tenha feito tudo isso, você tenha tomado uma decisão que não deu certo. Ou ao contrário também, quantas vezes você só tomou uma decisão baseada no feeling, no achismo, e deu certo. E por mais que tenha dado certo, isso não quer dizer que foi uma boa decisão.
Então, a primeira analogia que eu quero trazer para vocês é que o poker ele é um grande reflexo do nosso dia a dia. E duas coisas realmente determinam as nossas vidas no nosso dia a dia. Tira a foto aí, Júlio. Deixei esse suspense no ar. Bom, duas coisas determinam as nossas vidas: a qualidade das nossas decisões e a sorte. Vocês devem estar pensando assim, mas se eu sempre vou ter a sorte na minha balança, por que eu tenho que ter qualidade nas nossas decisões? Justamente, é impossível tirar 100% de uma delas, né? É impossível ter apenas uma das situações no meu dia a dia. Mas é importante a gente saber que quanto menos a gente dá atenção para a qualidade das nossas decisões, mais somos fadados a depender da sorte e nem sempre ela vai estar do nosso lado. Vocês têm noção de quantas decisões vocês tomam no dia a dia? Alguém tem algum chute, algum palpite? Mais de 1.000, menos de 1.000? Quem acha que é mais de 1.000 aí, levanta a mão. Quem acha que é mais de 10.000, levanta a mão. Eu tenho. Mais Quanto? de 25 mil. Mais de 25 mil? Nosso amigo está certo. A gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. E agora eu pergunto, será que é viável a gente deixar 35 mil decisões do nosso dia a dia apenas ao aleatório, apenas à sorte? É claro que algumas decisões são muito simples. O que eu vou almoçar, o que eu vou vestir. São coisas talvez que sejam banais e talvez realmente não necessitem da coleta de dados, de informação. Mas existem decisões muito importantes para a nossa vida, decisões que vão impactar diretamente o nosso dia a dia. E se a gente toma decisões baseadas apenas no nosso feeling, a gente realmente vai acabar passando por algumas encrencas, alguns percalços aí no nosso dia a dia. A verdade é que para cada decisão que a gente toma, não é só essa decisão, mas sim infinitas possibilidades que são descartadas. Para cada decisão que a gente toma, é a rejeição de outras infinitas possibilidades. Como já dizia nosso amigo Chorão, cada escolha é uma renúncia, essa é a vida. É uma das frases que, eu sempre achei bem bacana, assim, sempre me impacta, porque realmente a cada vez que você escolhe alguma coisa, você toma uma decisão, você está renunciando não a uma, mas assim a infinitas outras possibilidades que poderiam acontecer naquele momento. Então a nossa decisão ela tem que ser muito bem calculada, muito bem planejada, porque não é só ela que está acontecendo, e sim o que está acontecendo é a renúncia de todas as outras possibilidades. Por isso que eu sempre falo que a qualidade nas decisões é um dos maiores fatores para desbalancear aí a nossa balança, e a gente depender cada vez menos da sorte. A dependência da sorte pode nos prejudicar muito, enquanto que tratar e coletar dados para realmente ter uma qualidade nas nossas decisões é o que vai garantir um futuro melhor, melhores decisões. É claro que, como eu mostrei, nem sempre a gente vai estar certo, mas no longo prazo é o que vai garantir mais vitórias do que derrotas, se a gente fizer a analogia de novo para o poker. Então, como a gente vai encontrar esses dados para tomar decisões, já que estou falando aqui que é tão importante, como é que eu encontro eles, onde é que eles estão, onde eles moram, o que eles fazem? Como é que eu posso chegar nos dados para realmente tomar uma decisão baseada em dados, já que eu não posso depender apenas da sorte no meu dia a dia? Bom, como eu falei, no poker, os dados estão na mesa. Sejam as cartas que a gente tem na mão, sejam as cartas que estão na mesa, sejam a ausência de algumas cartas, sejam as possibilidades, as ações de alguns jogadores, as apostas altas, apostas baixas, quanto de dinheiro eu tenho, tudo isso são informações que no poker para mim é essencial. Mas na vida, eu não tenho só essas informações, eu não tenho só esse mundo que está em volta da mesa de poker para tomar decisão. Na verdade, na vida e nos negócios, os dados estão espalhados pelo mundo todo. Como no talk anterior, a Ellen falou muito bem sobre dados, sobre como evoluiu no nosso dia a dia. Eu trago assim, só um pequeno gráfico que mostra a quantidade de dados que a gente tinha antes da internet. Normalmente, quem é da época mais antiga, aí, anos 2000, milênio passado, quem lembra aí que tinha que ir na biblioteca, tinha que olhar livro, tinha que pesquisar em... Como é que é? Datilografia, né? Era difícil conseguir dados antigamente, né? Era bem difícil, né? Tinha que pesquisar bastante.
Tinha que ir atrás, tinha que... Essa enciclopédia, né? E para traduzir um texto? Dicionário, né? Poxa vida, mó difícil, cara, nossa. Bom, a gente vivia no Vale da Informação. A gente vivia um momento em que, para conseguir informação, a gente tinha que buscar em um livro, alguém mais experiente. A gente não tinha muitas possibilidades, além do que o que já estava escrito, o que já existia. Hoje, depois do advento da internet, a gente recebeu um boom de dados que é algo impressionante. Isso aqui, esse gráfico ainda, eu sempre falo que ele é um pouco animador ainda, porque para mim esse gráfico ele tinha que estar muito mais para cima, ainda mais, a gente tem o limitador da pandemia, mas ainda mais pós-pandemia, a quantidade de dados que está sendo gerado. Sim, exatamente. Ele já explodiu, acho que não teria nem espaço aqui na tela, por isso que ele está desse tamanho. Mas daí então a gente vive hoje num dilúvio da informação, onde a dificuldade aparentemente continua a mesma. Afinal, o que antes a gente tinha que cavalgar um vale, agora a gente tem que subir um morro. Continua a mesma coisa. Exatamente. E ela está cada vez maior. Então a nossa dificuldade para coletar dados é tão difícil quanto do milênio passado. E a gente precisa simplificar a informação que consumimos justamente para conseguir chegar num plano, em alguma coisa fácil de atravessar, e não ficar dependendo apenas do nosso esforço de limpeza de dados, coleta de dados, busca de informação e coisas do tipo. No poker, quando eu perguntei para os nossos colegas aqui se eles jogariam ou não determinada mão, vocês provavelmente olharam para um monte de informação aqui, no caso 5 cartas, e tomaram uma decisão que vocês acharam. Foi exatamente isso. A partir do momento que eu simplifiquei a informação, vocês conseguiram tomar uma decisão mais assertiva. Seja ela dando certo ou não, vocês tiveram mais segurança na hora de tomar a decisão, correto? Então é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. A gente precisa simplificar os dados, simplificar a informação, para realmente gerar valor e conseguir tomar uma decisão baseada em dados. No poker, eu mostrei para vocês que estatisticamente a gente consegue chegar em um número que ajuda a gente a tomar uma decisão. Mas e na vida, e nos negócios, como é que isso funciona? A gente vai conseguir chegar em dados melhores fazendo perguntas melhores. Basicamente, pode parecer um pouco errado, pode parecer um pouco maluco isso aqui que eu estou falando, mas quantas vezes a gente já não fez uma pergunta super aberta, a gente não entrou no Google e pesquisou uma coisa completamente sem nenhum critério e realmente nunca alcançou o que a gente queria. Ainda mais hoje em dia que a gente tem aí ChatGPT, a gente tem um monte de IAs generativas, que quando você escreve qualquer coisa lá, uma frase, ele já vai te dar um texto imenso. E será que é realmente isso que eu estou precisando? Será que eu não preciso melhorar os nossos prompts, as nossas entradas, para realmente chegar numa qualidade melhor de resultado? É por isso que eu trago que para a gente conseguir os dados certos, a gente precisa realmente fazer perguntas melhores. E como é que eu faço essas perguntas melhores? Como é que eu chego nessa informação mais refinada? Como é que eu consigo filtrar toda a informação para realmente chegar só naquilo que eu preciso? Primeira coisa, sendo mais específico. O que eu preciso exatamente? Aonde que eu quero chegar? Não adianta eu fazer perguntas abertas para chegar e querer chegar na informação correta. Eu preciso ser específico naquilo que eu quero. Sendo mais curioso. O que eu preciso aprender? O que eu quero aprender? Às vezes eu recebo uma informação, eu não sei o que é. Vale muito mais a pena hoje, principalmente com a facilidade que a gente tem, buscar, ser curioso, tentar aprender cada vez mais para realmente melhorar o nosso acervo nos dados, melhorar tudo que a gente tem de acesso e conseguir ser mais assertivo. Sendo mais criterioso. A Ellen falou muito bem sobre fake news, sobre espalhar notícias erradas. Será que realmente tudo que eu estou recebendo de informação é uma verdade? Será que aquilo que o ChatGPT está cuspindo para mim é realmente uma verdade ou ele só inventou da cabeça dele? É realmente muito necessário que a gente saiba ser criterioso. Eu brinco que antigamente, ele vai lembrar o nosso amigo ali, que quando a gente ia buscar uma informação, a gente ficava pesquisando em vários livros, em várias fontes, para conseguir chegar em algo que seja verdadeiro. E hoje em dia a gente digita uma coisa no ChatGPT, ele fala qualquer abobrinha lá, e a gente fala, putz, isso aqui é verdade. Será que é verdade mesmo? Não estou falando que a ferramenta é ruim, muito pelo contrário. Mas realmente existem momentos em que ele não tem a informação e ele vai falar qualquer coisa. Exatamente. Pode ter a desinformação. Perfeito.
Porque hoje você tem tanta notícia, tanta informação e fake news para todo lado, que hoje você tem que ter um combate a essa desinformação, porque querendo ou não, hoje a gente tem informação que dá uma cordilheira de Andes de altura de dados, mas realmente todos os dados que vão até que dessa altura dessa cordilheira dos Andes são verídicos, são de boas qualidades. Isso daí é uma coisa que hoje é extremamente difícil de você poder estar sendo 100%. Aí é onde que é que entra as campanhas de informação do governo. E muitas vezes também que não deixa também de ser de forma também inadequada de chegar até o usuário. Perfeito. E eu te pergunto, acho que você até me respondeu, mas eu te pergunto de novo. Antes de tudo isso, quando a gente vive aquele vale da informação, as pessoas eram mais criteriosas, elas procuravam em diversas fontes, por mais que existia a falta de fontes, a gente procurava em mais livros, procurava com mais cuidado, ou a gente só aceitava o que tinha em alguma informação? Não, geralmente procurava em mais livros. Exatamente. Igual até mesmo trabalho de faculdade, eu tinha que ir para a biblioteca, eu tinha que pesquisar em 4, 5, 6 livros para mim poder fazer um trabalho. Então, ou seja, a gente tinha que ter uma gama de informação para fazer um trabalho. Hoje em dia, no ano 2000 para cá, que começou a área de informatização da educação e também disponibilização de informação também via internet no Brasil, onde que teve o boom, a gente ficou menos criterioso, a gente deixou começou mais preguiçoso. Começou a aceitar mais as informações que aparecem. Então, realmente, para a gente fazer perguntas melhores, a gente precisa ser mais criterioso e buscar saber se aquilo é uma verdade ou não. E, por fim, sendo mais analítico. Ou seja, como é que eu posso medir isso? Quando eu falei sobre o poker, é meio fácil a gente medir o que está lá. É tudo estatística lá. É um baralho, tem um monte de carta, então é meio fácil a gente chegar num número. Mas nas nossas perguntas do dia a dia, muitas das vezes não é fácil a gente chegar em um número para conseguir tomar uma decisão melhor. E aqui eu trago um diagrama, eu sei que está um pouco ruim de ler, talvez, mas eu vou meio que ajudar vocês. Que eu tento aqui trazer para vocês um diagrama que tenta ajudar vocês numa qualidade de perguntas, para vocês melhorarem as perguntas de vocês e chegarem em um indicador, um possível indicador, para realmente saber se aquela decisão ela é boa ou não. Normalmente eu tenho uma série de perguntas que eu posso estar fazendo, seja como, quando, onde, quanto, qual, porquê, e cada uma delas vai ter algum referencial em valores numéricos. Como fazer, como medir, como melhorar. Normalmente eu posso medir em um KPI, um indicador de performance. Quando investir, quando medir, ou seja, quando eu tenho alguma variável de tempo, normalmente eu tenho uma variação ao longo do tempo, eu posso plotar talvez um gráfico de linhas para entender se está crescendo, se está baixando, qual que é a influência disso no tempo, se existe sazonalidade ou não. Quando eu estou falando de onde investir, onde fazer, onde atacar, normalmente eu posso fazer uma comparação entre alguma outra... Exatamente, o gráfico comparativo, normalmente eu vou comparar duas informações para chegar em algo que possa me dar um benchmark, que possa me falar se aquilo está alto, se está baixo. O quanto, realmente, acho que é mais simples, porque ele já é um valor numérico, então eu consigo já visualizar ele, ver ele mais bruto mesmo. O qual também é bem parecido, aqui eu talvez uma comparação eu consiga fazer o que está acontecendo. E o porquê talvez seja um pouco mais difícil, mas é realmente entender o impacto que aquela variável tem no dia a dia para realmente chegar numa qualidade de perguntas melhores e pegar dessas perguntas uma resposta que seja mensurável, que eu consiga transformar aquilo em número para realmente poder tomar uma decisão, igual os amigos ali tomaram sobre o poker, se aquilo está mais assertivo, menos assertivo e coisas do tipo. Como eu falei, quando a gente vai da primeira linha para a última linha, eu estou simplificando a informação, transformando aquilo que era uma pergunta em uma resposta que é mensurável, que é realmente possível tomar decisão a partir daquilo. Porque enquanto eu não mensuro as coisas, eu vou estar tomando decisão apenas baseado nas nossas ideias, no nosso feeling. E agora eu pergunto para vocês, eu sei que nosso amigo lá achou tudo isso interessante, e eu pergunto para os outros se vocês realmente acharam todo esse emaranhado de perguntas, de poker, de tomada de decisão, vocês acharam isso interessante. E eu vou contar para vocês um segredo. Toda essa função é de um profissional
que é conhecido como cientista de dados. Vocês provavelmente devem ter visto, não sei se vocês atuam como, mas já devem provavelmente ter visto cursos sendo divulgados, pessoas que se autodeclaram cientistas de dados, coisas do tipo. Eu quero mostrar para vocês que o cientista de dados, ele não é a pessoa do Python, ele não é a pessoa da estatística, ele não é a pessoa do machine learning, ele não é a pessoa da inteligência artificial. Por mais que vocês olhem assim no dia a dia de vocês, um monte de curso de Python, um monte de curso de estatística, um monte de curso de machine learning, vem aprender isso, vem aprender essa ferramenta, vem aprender aquilo. Você abre um curso de cientista de dados, só tem programação naquele meio lá, mas eu vou falar para vocês que o cientista de dados, a principal função dele não é saber nada disso. Na verdade, o cientista de dados, ele utiliza dessas ferramentas para, na verdade, simplificar a informação, transformar a informação em conhecimento e garantir qualidade na tomada de decisão. Vou deixar um tempo aí para vocês tirarem foto. Quer que volte para o outro? Realmente, essa é a função do cientista de dados. Sempre que vocês lembrarem disso, pensem que o cientista de dados ele não é responsável por programar, ele não é responsável por chegar e fazer algum modelo de machine learning maluco que melhora 0,0001% na nossa precisão. Ele é responsável por simplificar aquela informação, ela é responsável por transformar aquilo em conhecimento e garantir efetivamente a qualidade na tomada de decisão. Para resumir aqui tudo que eu falei, para chegar já na parte final na nossa talk, eu quero trazer para vocês que a partir do momento que vocês têm perguntas melhores, vocês conseguem encontrar dados melhores, vocês conseguem fazer decisões melhores. Entretanto, essas decisões melhores não vão garantir para vocês resultados melhores. Mas como eu mostrei para vocês, não é um resultado que vai mostrar isso, que vai determinar se sua decisão foi boa ou não. Quando a gente joga isso para o longo prazo, a gente vai ver que a gente efetivamente, quando toma decisões melhores, consegue ter mais acertos do que erros. Quem joga pôquer vai ver que por mais que você perca algumas rodadas, se você joga bem, se você toma boas decisões, você vai ganhar mais dinheiro do que perder. Então é realmente isso que eu quero trazer para vocês, que a decisão boa, ela não garante nenhum resultado, mas ao longo prazo ela vai garantir mais resultados bons do que ruins. Como eu mostrei para vocês, todo esse diagrama é responsabilidade do cientista de dados. Pode tirar a foto aí, irmão. Deu? Aí sim. É responsabilidade do cientista de dados e tudo isso ele pode funcionar, seja no poker, seja na vida, seja nos negócios. É responsabilidade não só de um profissional, mas sim de todo mundo que se entende com um pouco analítico, para chegar nesse diagrama e entender que tomada de decisão pode influenciar e vai influenciar você, não no curto prazo, mas sim no longo prazo. Como eu disse, todos nós devemos ser um pouco cientistas de dados no nosso dia a dia, justamente para poder tomar decisões melhores, justamente para chegar ao longo prazo com mais vitórias do que derrotas, seja no poker ou seja na vida. E aqui eu trago uma frase que eu inventei, acho que foi ontem à noite, enquanto eu escrevia isso aqui, que é necessário saber transformar a informação em ação. Beleza, pessoal? Só para finalizar a nossa agenda aqui, amanhã eu vou voltar aqui junto com a Ellen para falar sobre um pouco sobre as máquinas. Será que elas vão roubar nosso serviço? Será que elas vão fazer o que a gente faz 100%? Não vai roubar? Sim ou não, Júlio? A gente não vai mais trabalhar e as máquinas vão fazer tudo. Exatamente. Então amanhã a gente vai conversar bastante sobre isso. E depois, um pouquinho mais tarde, a gente vai usar tudo que a gente aprendeu na talk anterior para um workshop de inteligência artificial. A gente vai trabalhar exatamente com o ChatGPT, com o Midjourney, com um monte de coisa aí, para a gente construir e ver os potenciais que essas ferramentas têm. Obrigado, viu, pessoal? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Pode ficar à vontade. Pergunta? Alguém quer jogar um poker depois? Quem tá para jogar poker depois? Beleza, irmão? A gente joga, velho. É sobre o slide. Oi? O design foi você que fez? Fui eu. Muito bonito. Curtiu? Pra caramba. O pessoal, eles me chamam para fazer o design deles. Ficou muito legal e parabéns pelo storytelling. Ficou muito show. Ah, que legal que você curtiu, mano. Mas não é uma pergunta exatamente, mas pra Não, saber show de do bola, design. fico feliz. Gostei bastante. Agora vai aprender a jogar poker, mano? Acho que vai ser difícil. Aí atrás de você. Você mencionou para a gente ser um pouco de cientista de dados, né? Qual que seria o caminho mais, assim,
qual que seria, digamos, o caminho das pedras para alguém que quer ingressar como cientista de dados? Seria fazendo um curso? Seria pesquisando por si mesmo para ver se tem aptidão na área? O que você indicaria? Olha, cara, eu fiz curso, eu entrei no mercado, eu me joguei e até agora deu certo, sabe? Não tem um caminho certo, não vou chegar para você e falar, putz, faz o curso X, faz o meu curso, que daí você vai se dar bem, faz o curso do Guanabara, que todo mundo conhece o Guanabara aqui, que é que é o que vai dar certo. Mas realmente, putz, cara, como eu falei, a gente tem que ser um pouco cientista de dados no dia a dia, nas nossas vidas. Então, quando você for tomar uma decisão, tenta buscar informação antes de tomar uma decisão. Quando você for fazer alguma coisa, tenta mapear o que você está fazendo. Isso já vai te ajudar bastante para conseguir ser um pouco mais analítico, conseguir tomar decisões melhores. E a partir daí você realmente vai começar a ser um pouco mais curioso, criterioso. Mas realmente, fazer alguns cursos, como eu falei, eu brinquei ali, tipo, o cara não é o do Python, não é o estatístico, mas são ferramentas que você vai usar no dia a dia. Então é importante ter esse conhecimento, mas não se prenda só a isso. Entenda que a sua função é muito mais do que só ser programador, só chegar lá com alguma fórmula estatística ou coisa do tipo. E sim é melhorar a performance, é melhorar a acurácia nas decisões. Esse é o ponto final e é aí que você tem que focar. Valeu, irmão? Oi, desculpa. Então, a gente conversa muito, né, cara? Alguém mais quer falar alguma coisa, alguma pergunta? Acho que não. Então, obrigado, pessoal. Até a próxima, até amanhã. Quero ver vocês aqui amanhã, hein?